Repensar o repensar. Você gosta de teatro? Costuma assistir aos espetáculos? Então você vai adorar o programa de hoje. Nós vamos conversar com Auna Ferreira, diretora teatral, que vai falar sobre o teatro espírita. Bom, Auna, prazer tê-la conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo meu estar aqui conversando com você. Então, Auna, a gente está acostumado aqui a falar sobre livros, mas hoje eu acho que o nosso telespectador vai adorar essa nossa conversa, porque a gente vai falar de teatro. O teatro também é uma arte que, como nós estávamos conversando antes do início do programa, ela engloba praticamente toda a arte, né? Exato, exato. Então a gente quer falar com você sobre o seu trabalho, como é fazer o teatro e principalmente o teatro espírita, porque ainda se tem pouca divulgação ou a gente vai muito pouco ao teatro espírita, né? Nem todo mundo conhece e a gente está querendo também divulgar para aqueles que não são espíritas, porque são temas importantes, são temas que colaboram para o nosso dia a dia, até para o conhecimento da história da humanidade, né? Claro, não tenha dúvida. Vamos falar um pouquinho desse seu trabalho? Vamos falar. É como você está falando, realmente. O teatro é uma arte, né, que engloba todas as outras. Né? Por isso mesmo, ela deve ter uma plateia, deveria ter, né? Uma plateia assim imensa, né? Porque ali ele vai ter a literatura, ali ele vai ter a música, vai ter a dança, né? E então vai atender a todas aquelas preferências, né, das pessoas, aqueles que são mais ligados a uma arte ou a outra, né? Mas teatro não é bem assim. Ele tem uma dificuldade muito grande. Quem faz teatro, eu fiz teatro toda a minha vida. Desde o que 18, antes, criança já estava no palco, né? Pequenininha já estava. Mas 18 anos já comecei a trabalhar seriamente, já estava encaminhando já para fazer teatro profissional, na sequência já comecei a fazer, então foi toda a minha vida. E em teatros também eu aprendi, desenvolvi todas as atividades ligadas, né? Que é a direção, sou atriz, mas principalmente sou atriz. Atriz, faço figurino, cenário, enfim. De teatro eu aprendi tudo. Ainda fiz assim um cursinho de cinema. Então tudo que é arte assim eu procuro aprender um pouquinho, né? E a gente quando vê um espetáculo pronto, o espectador não imagina que aquilo custou tanto, demorou tanto, foram tantas horas de dedicação, de suor e lágrimas. Sim. Porque para o telespectador, ou para quem está assistindo, né, é um tempo curto. É um tempinho curto. Você vai assistir, bom, que ele tenha 2 horas, mas a maioria não chega a isso, né? Atualmente, os espetáculos são mais curtos. Então ele assiste uma horinha, vamos dizer, 1h10. E ele vê aquilo pronto ali e diz, não, você faz. Até para quem quer fazer teatro, né? Ele olha, vou fazer isso. Isso é bacana. Aparentemente é simples, não, né? Nem todo mundo fica. Né? Lá, com esse trabalho espírita, né? Porque toda a minha vida eu fiz teatro comercial, né? Gosto muito do teatro para criança. Trabalhei muito com criança. Eu acho que das outras encarnações eu tenho essa ligação com criança, hein? E quando então trabalhei sempre em outro tipo de trabalho, de teatro, né? Teatro profissional com todo tipo de autores. E somente há 6 anos é que me chamaram lá na Fiesp para tomar conta do Departamento de Atividades Culturais e eu então comecei a desenvolver um grupo de teatro, dando aulas e tal e tal. É esse grupo que está comigo depois de 6 anos ainda, a gente realizando o trabalho, né? Porque a gente fez um tempo, depois lá a Fiesp não quis mais o teatro, então nós continuamos com o trabalho. E montamos alguns trabalhos menores para desenvolver o pessoal, porque nem todos eram, né, profissionais. Depois fui dando aula, muitos foram desenvolvendo, outros atores profissionais foram integrando. Então, de pessoas que passaram a seguir o grupo, umas 200, é isso que eu quero chegar, né? Dessas 200 não fica... Agora temos o quê? Temos 24 pessoas há 2000 anos, 24. Chegamos a ter quase 40. Temos 24 que ficaram firmes, né, no grupo no final. E então o objetivo real do nosso grupo é fazer um teatro de repertório espírita. Certo. Mas também é uma dificuldade muito grande, porque
nós não temos patrocinadores. Isso já é uma dificuldade imensa, né? Queríamos até deixar aqui um apelo para aqueles espíritas que têm empresas e que queiram ser parceiros nesse trabalho, que nos procure, que nós ficaríamos muito contentes com isso, né? Vou deixar meu celular, 9409-3729, que aliás está em toda a divulgação. E nós montamos então o quê? Partimos para 2.000 anos, que é um best-seller, que é um dos livros mais lidos, inclusive até porque não é espírita. Exato. Exatamente. Então, o primeiro trabalho foi há 2.000 anos e foi realmente um grande sucesso, está sendo um grande sucesso. E fizemos 3 anos, somente este trabalho. No ano passado, incluímos na nossa programação Amargo Despertar, que é um trabalho também belíssimo, do Victorien Sardou, francês, da época do Allan Kardec, médium, grande médium, e que participou junto com o Kardec da codificação, e que dramaturgo. Certo. E ele já escrevia para teatro e tal. E ele escreve um texto espírita, aonde ele coloca as experiências dele como médium, e ele coloca a trama acontecendo em 1850, mais ou menos, que é... aliás, a apresentação do espetáculo é passada em 1850. Onde tem as mesas falantes, as batidas e tal, e que a sociedade parisiense se reunia nos fins de tarde e à noite para se divertirem ali com aquelas mesas que batiam, que respondiam, né? Isso. E ele coloca a trama. A situação toda acontece na casa de um casal, né, que não precisa contar tudo, mas que tem um certo desentendimento e que a história toda no final é desvendada, é resolvida através das mensagens do plano espiritual nas batidas da mesa. Certo. É muito lindo. Em 1850, eu estava te conversando com você antes, eu gosto muito do espetáculo de época porque você também traz essa pesquisa de época para levar para as pessoas. É um visual belíssimo, né? Quem não gosta de ver aquelas roupas antigas, né? Aquela montagem antiga. Então, certas pessoas me dizem assim, você é muito louca de montar, na época atual, trabalhos tão elaborados. Mas eu sou apaixonada por isso. E este ano, então, nós entramos com 50 anos depois. Certo. E é a continuação do 2.000 anos. Então, e esse trabalho, Auna, ele é voluntário, então? Pelo que eu entendi, é voluntário? Isso, é voluntário. Então, é um desprendimento extraordinário, porque você trabalhar nessa produção, porque a produção é uma produção grande, né? Como você fala, cenário rico, porque traz a época, né? Essa reconstituição de época. Então, então você tem que se doar por um ideal mesmo, é um ideal. Tem que ser por um ideal. E ao mesmo tempo, vocês, né, o grupo todo, está estimulando as pessoas a conhecerem essa doutrina, porque muitas pessoas não sabem do que acontece, né? O que é a doutrina espírita, né? Eles até têm medo, porque se fala dos espíritos, exatamente, mas não sabe como que tudo isso acontece, que é um fenômeno natural, porque somos espíritos, né? Exato. Então é interessante esse trabalho, não só para quem é espírita, porque quem é espírita já conhece. Já conhece. Então é interessante as pessoas assistirem. Exatamente. Não fica nada assim doutrinário, não se aprofunda em temas espíritas, da doutrina e tal, porque não é esse o objetivo. É fazer teatro, mostrar, quer dizer, de uma forma mais clara possível, condensada dentro de uma possibilidade onde fica entendível aquilo, né? Aqueles livros que trazem as histórias, né? Que isso é muito interessante, porque através daquela história, muita gente se identifica com as situações de personagens, né? E diz assim, nossa, e vê a solução que foi dada através daquela trama, daquela história, e ele é tocado por aquilo. Aí sim, se ele se interessa, ele busca através de livros,
ele encontrar maiores explicações, encontrar soluções para os seus sofrimentos, suas buscas. Os seus enfim, medos, porque seus às vezes medos. os medos são tirados, porque quando você tem a explicação do fato, do fenômeno, você perde o medo. Exatamente. Né? O medo da morte, o medo de conviver, o medo de resolver algumas situações que aparentemente são muito complicadas, mas que a peça, a história te dá, como você disse, a solução. Soluções, né? De uma forma agradável, né? E que traz a ele também como eu falo, sim, isso, já falei, né? A identificação, e que às vezes desperta a pessoa para aquilo, né? De buscar mais. Eu acho muito interessante. O teatro realmente, ele é uma coisa maravilhosa no sentido em que ele pode ser usado como motivação, né? Até de um trabalho, motivação de uma busca, enfim, como ele pode também. O teatro é uma coisa importantíssima. Por exemplo, em trabalhos, até dentro do própria sala de aula, você pode usar o teatro como comprovação de uma atividade que você fez. E está se usando o teatro hoje em dia até para tratamento, né? Isso mesmo. Tratamento das pessoas, porque aí ele põe para fora seus medos, suas angústias, é uma forma dele se expor mais. Exato. Né? E buscar e encontrar mais equilíbrio. A gente vai a gente já vai pro intervalo, mas na volta eu queria que você me falasse como é atuar e dirigir e produzir e fazer tudo. Nós vamos ao intervalo, mas não saia daí, ainda tem muito programa pela frente. Até já. Estamos de volta com uma conversa muito interessante com Auna Ferreira. Bom, Auna, você como diretora, atriz, produtora, você faz tudo, né? Como conseguir né, dar conta de tudo isso? E ao mesmo tempo, qual é o critério que vocês utilizam para escolher os textos ou os livros a serem, né, transformados numa peça? Desde o primeiro momento, a ideia inicial partiu de mim, obviamente, porque quando eu comecei a chamar pessoas para participar do grupo, né, eu já tinha esse objetivo do Há 2000 anos, que eu achava um dos trabalhos mais importantes. Sim. Né? Depois disso aí, no meio, assim, enquanto estávamos com a temporada 2000 anos, surgiu uma das pessoas que faziam parte do grupo, que até ele nem está mais, a ideia, ele sugeriu esse trabalho do Victor Sardou, que é o Amargo Despertar, pela importância de ser a primeira peça espírita escrita no mundo. É a primeira. Que foi montada até pela companhia da Sarah Bernard. E eu achei que isso era um trabalho muito bom para a gente fazer logo de imediato. Eu tinha a intenção de dar continuidade e fazer os 50 anos depois. Né? Mas fizemos a pesquisa, conseguimos o texto e partimos logo para esse. Claro que a gente faz reunião, troca ideias, porque era um pouco mais simples do que dar continuidade logo de imediato com 50 anos depois, porque eu ainda teria que fazer a adaptação, porque eu que faço as adaptações por enquanto, está sendo assim. Então, eu tinha acabado de fazer a outra adaptação, é muito trabalhoso você enviar para Rio, Brasília, pedir, depois de registrar aquilo tudo, demora um certo tempo para ser aprovado e permitido que seja levado de uma forma correta, né? Com permissão correta e tal. E enquanto que o Amargo Despertar já estava com o texto pronto. Certo. Então, por isso que foi o segundo trabalho que nós realizamos. Enquanto estávamos em temporada dos 50 anos depois, a gente achou, todo mundo achou que era super interessante dar continuidade ao Há 2000 anos, né? Então, obviamente, partimos para o 50 anos depois. Mas temos ideias de montagem, como eu te falei, eu não sei se no início ou antes da gente iniciar o programa, de fazer o Paulo de Tarso, de fazer Renúncia, todos esses trabalhos, porque
todos esses... Mas por quê? Eu sei que já tem outras montagens. Certo. Mas é que nós queremos manter permanentemente isso voltando, fazer um teatro de repertório. Esse é o nosso objetivo, teatro de repertório. Por isso que nessa programação atual, que estamos agora no Teatro Santo Agostinho, iniciamos em abril e vamos até junho, já estamos com os 3 trabalhos. Há 2.000 anos, 50 anos depois e o Amargo Despertar. Mantendo os 3 em cartaz, né? E isso, a cada ano, a gente ia ampliando a programação. Agora, lógico, para fazer isso, vai se tornando sempre cada vez mais difícil, porque pagar teatro, pagar técnicos de teatro, gasto de montagem, de transporte de cenário, figurino, tudo isso é muito gasto. Porque você me disse, vocês estão mantendo 3 peças em cartaz. 3 então, peças no em mesmo cartaz. teatro? No mesmo teatro. Então você tem que ficar trocando cenário, figurino, tudo. Muito trabalho. difícil. E você imagina que no 50 anos depois, só de atores são 24. Você faz uma média de 3, às vezes 4 roupas para cada um. Porque tem passagem de tempo. E ele não vai estar com a mesma roupa durante aqueles anos todos em que se passa a história. Então, alguma coisa vocês conseguem patrocínio, doações a gente consegue, reforma-se, recicla-se muita coisa. Né? Por exemplo, no cenário a gente recicla, porque são móveis de época, nós tivemos que criar esses móveis, que são triclínios e móveis de época. Né? E não dá nem para você pegar em brechó, em, sei lá, casa de antiguidade, que é caríssimo. Caríssimo. E não dá para ficar todo um tempo com os objetos na tua mão. É um tempo enorme, é realmente uma despesa descomunal. Você ficar pagando durante uma temporada de abril, maio, junho, 3 meses, sim, pagando aqueles móveis, né? De aluguel. Então a gente opta por fazer. Então, são dificuldades extremas. E aí eu pergunto para você, Alna, existe diferença em fazer teatro espírita e teatro convencional? Tem diferença? Tem. Tem diferença no seguinte ponto. Tem um lado mais fácil e um lado mais difícil. O mais fácil é assim, bom, todo trabalho você tem que ter, objetivar a tua plateia. Para quem você está dirigindo aquilo que você está... Aliás, tudo que a gente faz, né? Tem que saber... Isso, para quem eu estou fazendo o trabalho, né? E então, como o teatro é espírita, você obviamente vai dirigir a tua divulgação, fazer tudo para o público espírita. Né? Você não pode perder muito tempo, porque é um pouco perda de tempo. Você fazer, por exemplo, botar em jornais, em revistas que não são espíritas. Você tem que direcionar só a divulgação para os órgãos e as instituições, não, que eu quero falar, revistas e jornais e tudo mais, tudo que sejam espíritas, né? Isso facilita. Em compensação, trazer o espírita para assistir é muito difícil. O espírita, então, não é um assistente de teatro, ele não assiste muito. Não está acostumado? Eu não acho muito. Tem uma grande parte que sim, que atualmente já está buscando. Mas que é insuficiente se você fica um período muito longo em cartaz. Não dá para você manter uma temporada. O que seria uma temporada? Você ficar 3 meses só com um espetáculo. E tendo o público constantemente, né? É diferente. A gente faz somente, por exemplo, no domingo. A gente fazia sábado e domingo. Sábado sempre não tinha público suficiente. Por quê? Sábado tem os centros, a gente trabalha em centros e tudo mais e sabe, né? Sábado é um dia de muita atividade. Muita atividade, é difícil você deixar os trabalhos para ir para o lazer. A maioria dos eventos no centro é o sábado. Também, é o sábado, às vezes domingo pela manhã. Então, domingo à tarde já acontece, o retorno é melhor. Você tem um público maior. Né? E uma dificuldade é essa. A outra é que você não pode utilizar, por exemplo, mandar para jornal. O jornal dificilmente vai divulgar um trabalho que é espírita. Certo. Porque é muito direcionado, né? É muito fechado, é mais fechado. É como você fazer também teatro para a escola. Dificilmente o jornal coloca a divulgação de teatro para a escola. Você vai direto fazer a tua divulgação na escola. Entendeu? E nós também estamos fazendo outra coisa que eu testei este ano, porque também é a segunda peça que eu faço. Eu fiz uma primeira peça infantil, espírita. A primeira eu fiz realmente espírita, mas mais fechada na ideia do espiritismo para a criança, né?
fazendo dentro de um centro, você tem a criança, mas se eu coloquei no teatro, em cartaz, não tem retorno. Foi feita a experiência, inclusive em centro que estava animadíssimo de vir, tem 50 alunos e tem entidades que tem muito mais que 50. E não deu resultado, aquilo foi divulgado nas próprias classes, foi mandado para as crianças, os papeizinhos, para os papais, tal. Não veio, ninguém se animou de vir. E não era porque o centro não tivesse interessado. É uma pessoa que eu conheço e que fez todo o esforço, porque ela vem assistir. Quando fizemos há 2000 anos, ela trouxe mais de 200 pessoas das classes adultas, né, dos adultos. Mas criança não conseguimos. Que interessante. Será que isso é só do público espírita? Ou isso é do ser humano? Não é muito do ser humano, não. O teatro infantil é onde você tem maior público. É mais fácil de você conseguir público é com o teatro infantil. Ah, é? Normalmente você consegue muito bom, porque tem muitos pais já esclarecidos e que entendem, compreendem a necessidade de levar a criança para assistir teatro, porque socializa a criança, ela fica mais sociável, ela aprende, ela busca através daquilo, como nós estávamos confessando, depois lê um livro, porque é aquela história, ela vai lá, assiste, vamos dizer, Pinóquio, ela assiste. Agora estamos com Chapeuzinho Vermelho, não é a história original, e estamos fazendo com o nosso grupo, para as crianças no mesmo teatro, no Santo Agostinho, toda a tarde. Antes, às 3 nós fazemos infantil, às 5 nós entramos com o adulto. Com 2000 anos, com 50 anos depois, está entendendo? Certo. Ainda você vê a loucura nossa. É uma loucura, é um trabalho extraordinário. Né? E aí, voltando lá no texto, né, na adaptação, Auna, você acha que tem, ou você me diga se tem ou não, alguma influência do plano espiritual ajudando você a decidir como, o que texto, que livro, como fazer, como escrever, como adaptar? Meu amor, não tenha dúvida. É, né? Se não tivesse o amparo, a gente não estaria chegando aqui a 6 anos depois. Porque momentos dificílimos, mas que a gente faz as nossas preces, busca inspiração e vem. E vem. Vem, né? E soluções que às vezes tem umas dificuldades grandes e você busca assim, mostra o caminho, qual melhor aí que temos que fazer, não é? E aquilo realmente vem a resposta, né? A gente tem que estar atento, eu sempre falo, a gente tem que estar atento, né? Porque às vezes a gente está com atividade demais e a gente tem a sensibilidade, a gente tem a intuição e às vezes não dá atenção a essa intuição. A gente tem que estar atento a perceber que é uma intuição aquilo e botar em prática. Porque às vezes a gente deixa passar, né? Mas tem. E não temer, né? Em utilizar essa inspiração. Né? E essa confiança. Isso. Essa confiança no plano espiritual é importantíssimo, né? Porque é o que dá força para você enfrentar, às vezes, os obstáculos. Mas, meu Deus, não vai ser possível. Como vai ser possível? E no momento acontece e vai, né? É só desse jeito. Por exemplo, hoje eu estou tranquila aqui, mas esse final de semana foi muito difícil, porque teve o feriado, né? E aí você chega no domingo, você olha no final, não tem um resultado que você esperava, e aí tem que ter a tranquilidade de dizer, resolvo adiante, mais para frente há de aparecer uma forma para resolver isso aí. Muito bom, né? Isso mesmo. Você quer participar do nosso programa? Então envie um e-mail para repensar@tvmundomaior.com.br. Você fica com um breve intervalo, já voltamos com o bate-papo com Auna Ferreira. Até já! O Repensar está de volta. Hoje a nossa convidada é Auna Ferreira e estamos falando sobre teatro espírita. Bom, Auna, a gente estava falando da inspiração do plano espiritual, né? Quando você adapta, quando você escreve, enfim, quando você escolhe, né, o tema ou o livro a ser trabalhado, né? Mas tem também aquela coisa quando vocês estão atuando, né?
Já aconteceu alguma coisa? Vocês já perceberam alguma interferência, evidentemente positiva, né? Enquanto vocês estão com a peça, né, sendo passada para o público, enquanto vocês estão atuando, né? Isilda, é assim, é claro que muitos de nós somos médiums, né? A gente sente presença, assim, sentir, Sim. né? Sentir, ter a sensação, isso acontece muito. Tem dias assim que você sente muito presente. E em consequência disso, normalmente, porque a gente sempre faz prece na abertura, faz prece no final de agradecimento, e muitas vezes aconteceu, e acontece, né, que no final vem mensagem do plano espiritual, as mensagens muito bonitas de incentivo, às vezes de agradecimento, Certo. que, aliás, emociona bastante, né? Emociona bastante a todos nós que estamos fazendo o trabalho. O que teve assim de mais positivo, assim, claro para nós de presença do plano espiritual, eu infelizmente hoje eu não lembrei de trazer para mostrar até para as pessoas que estão assistindo o programa. Tinha uma colega nossa, que era do jornal, foi para fazer uma reportagem, ela estava batendo fotos do espetáculo. Tirou fotos bastante, tem momentos de blackout, né, que escurece tudo e tal, e tirou as fotos todas. Depois, quando fomos olhar as fotos, ela não entendeu uma determinada foto, e depois todos começaram a prestar atenção naquilo, mas não tem isso aqui, que era um momento em que não tem ninguém no palco, né? E você vê do lado esquerdo se formando assim uma entidade, né? Fora do chão, você vê claramente. Tem um fio pequeno assim que vem e ele incorpora maior, fica mais denso, né? E forma isso. E minutinhos depois, porque cada flecha que ela tirava tinha a contagem de tempo. Certo. Pouco tempo depois, na outra foto que ela tira, já está formado completamente e está mais para cá, já no centro, aonde o elenco já tinha entrado, estava fazendo a cena e estava uma entidade assim, em pé do lado, ela passando no meio das pessoas e realmente ficava muito claro que não era porque ele não estava pisando no chão no mesmo nível em que as pessoas estavam. Né? E isso ficou registrado. Né? E essas duas fotos são muito interessantes, né, para nós. A não ser nesses momentos, assim, essas mensagens, não, durante o trabalho, graças a Deus, assim, é tudo muito tranquilo, nós fazemos a nossa prece, nós sabemos que algumas pessoas às vezes falam que na plateia tem entidades que vêm assistir, né, porque elas, através do trabalho, elas aprendem, elas encontram respostas também para os seus problemas lá no outro plano, né, e ajuda também, não somente as pessoas que assistem no plano material, mas também quem está no plano espiritual. Então, né? é uma ajuda dupla, né? Dupla. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. É Agora, toda a equipe, necessariamente, eles devem ser espíritas ou esse grupo está aberto a pessoas que não são espíritas também a participarem? Para participar, né? Para Atores participar, e atuar. atrizes. Isso. Não, está aberto. Normalmente, é formado assim, o início nós fizemos com várias pessoas que trabalhavam no mesmo lugar, né? O início foi esse. Depois foi aumentando o número de participantes através de pessoas que vinham de outros centros, né? Certo. E atualmente, algumas pessoas que também, mesmo sem ser espíritas, gostariam de participar e que nós abrimos. Atualmente está aberto. Isso começou desde o ano passado, né? E está aberto sim. Tem algumas pessoas que não são, mas são simpatizantes e que fazem a prece junto conosco e discutem e estudam o trabalho quando a gente vai desenvolver. Então, será, Auna, que por ser uma arte espírita, é essa a dificuldade de não se ter público ou de ter pouco público? Ou não existe, ou a gente está tendo muito público? Né? Porque a gente divulga, como você mesmo disse, a gente só divulga na imprensa espírita, né?
Só nas instituições, nos centros, na rádio espírita, né, como a Rede Boa Nova, que divulga todos os espetáculos espíritas, né? Será que a gente ainda tem um pouquinho de preconceito para com a arte espírita ou não? Ou eu acredito que exagero? Existe, sim, um pouco de preconceito. Medo, não tenha será? dúvida. Medo ou não? Eu acredito que é assim, sabe? O espectador, o público, ele não vai se interessar muito, porque ele diz, é um tema que eu não vou entender, é um tema que eu não gosto. Eu acredito que pode acontecer isso, eu não gosto, né? Normalmente o público de teatro, a grande maioria de trabalhos que tem uma aceitação maior é comédia. Certo. Comédia. Porque acho que o público ainda ele ainda não se conscientizou de que esse tipo de arte também traz divertimento. Exato. Ele diz assim, vai ser uma coisa assim, né, triste, né, talvez pesada. Eu quero me divertir, não vou lá para ficar triste, né, sei lá. Eu acho que existe um pouco, talvez esse preconceito vai existir sim. E como que a gente pode mudar isso, Auna? Então, eu estou tentando, nesta temporada, fazer... e tentei na passada e nessa eu estou tentando também. O espetáculo 50 anos depois está dentro da programação de teatro de uma das revistas que fazem divulgação em empresas e trazem funcionários e tal, através do trabalho deles, né, que eles têm uma parceria com essas empresas, e então eles triangulam conosco, nós que fazemos teatro. E eles põem na revista, normalmente é assim, dá um ingresso é cortesia, e os outros acompanhantes podem pagar com 50% de desconto, certo? E isso traz um público imenso, em peças que são comédias, em peças que são mais assim badaladas e tal, né? Por exemplo, se você pega espetáculos musicais que vêm de fora, papapá da Broadway, lógico que isso aí tem um público imenso. Sim. Né? Porque o pessoal, é musical, me agrada porque é da Broadway, né? Uma oportunidade de assistir aqui. Isso, normalmente você tem um público já garantido. Mas um espetáculo de teatro, mesmo sendo de teatro, onde tem um tema mais polêmico, tem um tema mais de teatro de ideias, teatro de ideias. Normalmente você não tem muito público, não. Eu vou lá para estar ouvindo problemas, tem tanto problema já no meu dia a dia, né? É porque acho que também mexe com o nosso comportamento, não é, Auna? Mexe, porque não se a gente fizer uma comparação com as palestras que a gente ouve no Centro Espírita, é interessante que toda vez que eu ouço uma palestra, eu fico observando as perguntas que são feitas. Então, quando o tema é um tema geral, ou que é um tema que fala do próximo, né, do outro, muitas perguntas. Porque ele quer saber do outro, qual é o comportamento do outro. Quando o tema diz respeito a cada um de nós, né, o seu comportamento, qual foi a sua atitude diante daquela situação, diante daquele problema, as perguntas são mais escassas, né? Exato. Porque mexe muito com você. Mexe, expõe. Então, talvez o teatro espírita tenha essa dificuldade ainda hoje, porque mostra muito, né, do que fomos. Porque quando você mostra essas histórias, né, de personalidades que viveram numa outra época, né, e para nós que acreditamos na reencarnação, pode estar falando de nós, né? Pode estar falando de nós. E isso é complicado da gente trabalhar ainda. Exato, Talvez essa seja uma grande dificuldade. É difícil, né, o ser humano admitir, que eu já fui pior do que sou hoje, né? E hoje eu estou me achando, né? E dizer assim, fiz essas coisas, eu nunca fiz coisas desse tipo, né? Ou se deparar, né, Auna, com uma situação que fala, nossa, mas eu ainda faço isso hoje. Eu ainda faço isso hoje? Como que eu vou mudar essa situação? Será que eles sabem que eu sou assim, né? Então, eu acho que essa é a grande dificuldade. E ao mesmo tempo também, né, a gente tem um ditado que diz que o espírita anda de chinelinhos de veludo, né? Ou o bem anda de chinelinhos de veludo e o mal anda de tamancos, né? A gente ainda
está tímido. Exato, exato. Para falar daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente verdade. quer, não é verdade? É verdade. Então, poucos são aqueles, né, que como você, essa equipe, como a Rede Boa Nova de rádio e TV, trabalha essas ideias, esse ideal, né? Eu acho que isso é bastante importante para que isso se firme de fato e que as pessoas consigam realmente valorizar e reconhecer esse trabalho, não é mesmo? Exatamente, Zilda. Você quer ver a TV Mundo Maior crescer? Então associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Disque 0800 12 18 38 e ajude a TV Mundo Maior a seguir em frente. Este bloco se encerra aqui, mas você não saia daí, que a gente já volta. Voltamos com o tema Teatro Espírita, hoje no estúdio com a gente, Auna Ferreira, uma querida amiga da TV Mundo Maior e diretora do grupo Arautos da Luz. Bom, Auna, vamos falar um pouquinho, acho que desse seu grupo também, né? Vamos falar do Arautos da Luz. A gente ouve, né, de diversos, porque vocês não são o único grupo a fazer teatro espírita, né? Exatamente, tem muitos tem grupos outros agora, grupos, né? Então vamos falar um pouquinho de Arautos, né? A gente até já falou um pouquinho de como ele começou, mas vamos falar um pouquinho mais. Onde efetivamente começou o Arautos? Você falou na Federação Espírita de São Paulo, é isso? Na Federação Espírita, na Fiesp. Com alunos? Não, todo o tipo de frequentadores nesse sentido. Não, todos que já estavam estudando Espiritismo. Tinha alunos e colaboradores. Certo. Né, de lá. Começou daí. Então, nós abrimos inscrição tanto para crianças quanto qualquer idade. Certo. Todas as idades. Tá. Montamos, se inscreveram algumas crianças e essas crianças que se inscreveram junto com alguns adultos, nós montamos o primeiro trabalho espírita, que era uma peça de... esqueci agora o título também, porque também já faz um tempo. Muito tempo. E fizemos esse primeiro trabalho e apresentamos lá mesmo, dentro da própria federação. Isso como um exercício de desenvolvimento do grupo, né? E o grupo foi aumentando, fizemos mais 2 trabalhos adultos de projeção menor, mais simples, que apresentamos também lá dentro, tudo como exercício. E a proporção que essas pessoas, eu iniciei eu sozinha dando aula para eles, técnica vocal, improvisação, interpretação, enfim, né? Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio dando aula para eles, antes de a gente começar a fazer esses trabalhos que eu estou contando. Um ano e meio foi de aulas, de preparação das pessoas e de conhecimento, de entrosamento. Ah, certo. Depois que fizemos esses trabalhos menores, alguns que já tinham feito teatro amador, outros que eram atores, que já eram profissionais e que foram integrando e vindo e surgindo, com eles aumentamos o quadro docente. Então, esses começaram a dar aula junto comigo, né? Eu fiquei mais coordenando, estava técnica vocal, sempre ficou comigo, e fomos aumentando a nossa equipe. E partimos então para o primeiro trabalho, que foi há 2.000 anos, e na sequência os outros, né? Mas fizemos na federação apenas o há 2.000 anos e esse outro infantil que eu falei que fizemos logo no início, esses outros espetáculos menores. Mas a partir do terceiro ano, a federação não quis continuar com esse tipo de trabalho. E então foi desligado, nós saímos, né? E entramos no Teatro Santo Agostinho. Aí já iniciamos lá um trabalho que foi o Amargo Despertar, e este ano acrescentamos na programação os 50 anos depois, que já estava no nosso plano de trabalho, que nós temos já temos antecipadamente toda uma programação de montagem. Aí a gente, a cada período que vai surgindo, cada ano a gente vai montando mais uma ou 2 peças. E fizemos também um infantil, que isso também está lá no Teatro Santo Agostinho, e apresentamos às 15 horas, que é As Novas Aventuras do Chapeuzinho Vermelho. Maravilha. Né? O texto não é meu, o texto é do Otto Prado, a minha direção, com o pessoal do elenco. E hoje ainda tem criança no elenco? Tem uma menina e tem 2 meninas só. Os rapazinhos já cresceram, já viraram rapazes. Que eram adolescentes, já são
Então, Auna, aí uma Parecidos. curiosidade particular. Então, uma pessoa, por exemplo, eu sonho em atuar, né? Mas nunca fiz curso nenhum, só tenho vontade. Eu posso participar de um grupo assim? Existe essa Pode. possibilidade ou é muito difícil? Não, existe essa possibilidade, mas como, você veja bem, durante um período de implantação, eu pude ficar 1 ano e meio só preparando essas pessoas. Agora, a atividade é intensa demais, tem coisa demais, e tenho que buscar centros para virem assistir. A parte de divulgação é muita. Nós não temos uma estrutura assim, administrativa, né? Pessoas que cuidam da divulgação, o outro disso, daquilo, não temos. Tudo é você. Então, é comigo mesmo. Então, me sobrecarrega muito e atualmente eu entro assim, na parte prática, eu vou dando alguns toques e tal para desenvolver, mas tem que ter de qualquer forma, base. já alguma coisa. Alguma base. Porque senão distancia muito para eu dar aula de como ler, como pontuar, como inflexionar, como projetar, como articular. Isso é muito tempo de trabalho. Certo. Não é tão fácil assim. Ao mesmo tempo, também não é tão fácil, por exemplo, para quando a gente está falando dessa divulgação, de divulgar mais o seu, né, o seu trabalho e, na verdade, divulgar a doutrina espírita, porque vocês é o nosso objetivo. É o objetivo, né? Quando vocês fazem uma peça, vocês têm como objetivo maior divulgar os conceitos. Nós temos 2 objetivos, com licença. É a divulgação e a beneficência. Certo. Tá? Uma parte sempre. No início a gente entregava tudo, pagou todos, tirou todas as despesas, tudo aquilo que era o lucro, né, do trabalho, era empregado sempre entregue, total. A instituição que Totalmente. estava por Que trás. nesses 2 primeiros anos foi totalmente lá para a federação. E aí o outro trabalho não foi deficitário, não teve cobertura, não deu, ficamos até com dívida, Certo. que foi o outro ano seguinte. Este agora, nós estamos vendo o que é que vai ser, né? Estou, aliás, chamando espíritas, venham assistir há 12 mil anos que ainda não viu. E quem já assistiu há 12 mil anos, venha assistir 50 anos depois. Está realmente um belo trabalho, feito assim com todo capricho, com todo carinho, assim como foi o há 12 mil anos. É uma bela produção, realmente. Então é uma emoção. Deve ser, né? Eu fico imaginando, porque é uma coisa que me encanta, né? Atuar, não faço isso, mas fico observando as pessoas que fazem isso e tentando imaginar qual é a sensação de cada um. Deve ser, você pode dizer para nós, né? É uma emoção boa atuar. É uma emoção boa depois que você está dentro de cena. Durante o período que você está preparando, né, é muito gostoso, são descobertas, são buscas, né, para você formar a tua personagem, né, construir a tua personagem. Depois que, no dia da estreia, é uma loucura de nervosismo, de qualquer forma. Eu faço teatro minha vida toda. Mas toda vida você Mas tem a preocupação. Sempre o dia do espetáculo, antes de entrar em cena, existe um frisson, existe uma expectativa, um certo nervosismo, porque eu acho que se o ator é isso, ele é uma sensibilidade muito grande. E se ele entra ali friamente, fica uma coisa muito indiferente, não é isso, né? É uma emoção muito intensa que você tem que colocar ali naquele trabalho. Então existe isso. Mas é comum o ator dizer o seguinte, ele entrou no palco, Acabou. ele está tranquilo, ele está em casa. Maravilha. Aí, agora, você falou uma coisa que me faz lembrar essa situação que eu vou falar para você. Você falou que existe todo um preparo do personagem, né? Você tem que administrar esse personagem, criar, formá-lo, né? Para você depois transmitir. Mas, ao mesmo tempo, vocês fazem espetáculos... são diversos espetáculos praticamente ao mesmo tempo. Certo. Como que vocês lidam com isso, Auna? Por exemplo, Tranquilamente. são personagens diferentes, São não personagens diferentes. Épocas, às vezes, diferentes. Exato. Como que faz isso? É assim, porque o trabalho de teatro, você tem um tempo muito grande para construir essa personagem. Certo. Então, ela fica muito presente
Começou o ensaio daquele outro, aquela outra personagem, automaticamente vem aquilo tudo. Porque também você tem que, antes de iniciar o trabalho, ter uma concentração, onde você busca, né, aqueles elementos que são inerentes àquela personagem. E aquilo te dá te dá uma personalidade. Você vive a cada momento uma personalidade diferente, que não é a tua. Então, automaticamente incorpora aquilo. Certo. Na verdade, isso já é um conceito da doutrina espírita, porque se nós vivemos, né, você está mostrando um conceito da reencarnação, né? Porque se nós acreditamos que vivemos várias existências, você está demonstrando isso nessas peças, porque cada peça pode significar uma vida, né? Uma vida. Eu acredito que você traz para aquelas personagens que você constrói as experiências passadas, eu não tenho dúvida. Né? Porque muitas vezes você pega uma personagem e você sabe o que é aquela personagem. Por que você sabe? Verdade. Fabuloso. Né? Você se identifica de uma forma profunda. Então eu acredito que é uma vivência anterior, está em você, né? E aquilo aflora. Aflora. Né? Eu acredito que é isso, sim. Muito bom, maravilha. Bom, então vamos... Embora que às vezes a gente tem personagem que não tem nada a ver, né? Sim, sim. E que é um aprendizado, né? Que também é um aprendizado. É um aprendizado. Até do lado positivo quanto do lado negativo daquele personagem. Para você evitar os equívocos daquele personagem e desenvolver as potencialidades daquele... Claro, né? Então é um trabalho extraordinário. Né? É, muito bom. Então, acho que para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, vamos falar um pouquinho só mais dos espetáculos que estão em cartaz atuais. Né? Atuais. Nós estamos, e vamos ficar agora, com esses 3 trabalhos que eu falei, a partir da próxima semana, dia 19, volta 50 anos depois. Volta por quê? Porque ontem nós fizemos o Há 2.000 anos. Dia 19, semana seguinte, 26, 50 anos depois. Aí entra... E vamos repetindo, 50 anos depois, até o dia 31 de maio, onde volta o Há 2.000 anos. Ah, certo. Voltamos para 50 anos depois. Então vocês vão alternar entre 50 anos depois e Há 2.000 anos? Não, aí 50 anos depois. No final, entra o Amargo Despertar. Ah, certo. Certo? Por quê? Como eu já expliquei, o Há 2.000 anos já foi visto por um número maior de público. E 50 anos depois, não, está sendo lançado este ano. Então, a expectativa é de que tenha um público que procure mais os 50 anos depois. Maravilha. Então, certo? Vamos... Sempre no Teatro Santo Agostinho, 17 horas, para o 50 anos depois. E às 16h30, o Há 2.000 anos, porque o Há 2.000 anos é 1h30 de espetáculo, o outro é 1h15. Então tá. O Teatro Santo Agostinho é na Rua Peninos, 118, é isso? Metrô Vergueiro. 118, Metrô Vergueiro. Então... E para aqueles que têm crianças, são espíritas e querem já iniciar, né, colocar seus filhos em contato com o teatro, que é uma arte tão importante para a vida deles, nós estamos fazendo um infantil, que é todos os domingos às 15 horas. Muito bom, a gente agradece a sua presença. E o Repensar de hoje fica por aqui. Eu te encontro no próximo programa com outro tema bem interessante. Até lá!